O ministro Alexandre de Moraes suspendeu as contas nas redes sociais dos deputados federais Cabo Júnior Amaral e Bia Kicis. Agora a gente vai conversar com a deputada Bia Kicis ao vivo. Boa noite, deputada. A senhora me ouve bem? Ouço sim, boa noite. É um prazer conversar com a senhora mais uma vez aqui no programa Oeste Sem Filtro. E eu começo perguntando como é que a senhora enxerga a legalidade dessa ação de bloqueio das suas contas pelo ministro Alexandre de Moraes. Bom, ela é completamente ilegal e inconstitucional e imoral, né? Primeiro que eu não recebi nenhuma notificação, eu fiquei sabendo por conta de pessoas das plataformas que me avisaram que tinham recebido o despacho sigiloso para que dentro de 2 horas suspendessem as minhas redes sob pena de multa de R$100 mil a hora, aquela coisa toda que ele costuma fazer. E então eu nem sei por que as minhas redes foram suspensas. E depois, eu sou uma parlamentar. Além da nossa Constituição, ela proibia a censura, e aí isso se aplica a qualquer pessoa. No caso do parlamentar, quando a gente está falando, a gente está exercendo a nossa atribuição constitucional. Parlamentar é aquele que parla. Então, as redes sociais são uma extensão do parlamento, porque é lá que a gente conversa com os nossos eleitores, com os cidadãos, com o povo brasileiro. É lá nas redes sociais que a gente comunica o que a gente faz no nosso mandato. E, inclusive, a gente divulga o nosso mandato. Eu costumo divulgar os meus discursos em plenário e conversar com os meus eleitores e seguidores. Então, eu tenho a imunidade parlamentar, né? Não posso sofrer nenhum tipo de reprimenda e não posso sofrer ter uma ação cautelar como essa que cerceie a minha atividade parlamentar. Então, o que o Alexandre de Moraes está fazendo é mais grave do que censura. Ele está fechando o parlamento. Ele está impedindo um parlamentar de exercer plenamente o seu mandato. E isso só poderia acontecer com a aquiescência do plenário, que pode cassar, pode impor limitações. Somente o plenário da Câmara dos Deputados, não é do Supremo nem do TSE, não, da Câmara dos Deputados que poderia fazer isso. Augusto Nunes, sua pergunta para a deputada Bia Kicis? Bia, boa noite, sempre bom conversar com você. Quantos votos você teve, Bia? Eu tive 214.733 votos aqui no Distrito Federal. Fui a deputada mais votada do DF e a parlamentar proporcionalmente mais bem votada do Brasil. Teve um jovem do Amazonas que teve um pouco mais percentualmente, ele teve 14%, e eu vim em seguida com 13, alguma coisa. Então, a mulher, a parlamentar proporcionalmente mais bem votada do Brasil. E estou sendo calada pelo Alexandre de Moraes. Pois bem, você teve o apoio dessa multidão. O Alexandre de Moraes não teve voto de ninguém. Ele sabe, isso ele deve saber porque qualquer calouro de faculdade sabe, que deputados e senadores não podem ser punidos por quaisquer opiniões, palavras e votos. Eu pergunto, diante disso e da passividade da Câmara, o presidente Arthur Lira está querendo mostrar como é que se administra uma instituição de joelhos, agachado. O que ele pretende? Não vão reagir? A mesa não vai reagir? Eu espero que reaja, sim. Eu já vinha conversando sobre isso com o presidente Arthur Lira, mesmo quando não era eu ainda censurada, porque outros parlamentares já foram. E ele havia nos dito que estava trabalhando para acabar com a censura. Hoje eu falei com ele e falei, olha, hoje eu fui calada, fui censurada, o que você vai fazer? Não é possível ficar assim. Ele disse, bom, eu vou ver o que eu vou fazer aqui, né? Eu estou esperando ele se movimentar, porque ele é o presidente da casa, ele tem obrigação moral e obrigação também, né? Não só moral, ele tem uma obrigação objetiva como presidente da casa de defender as nossas prerrogativas. Amanhã nós já estamos juntando um grupo de parlamentares, iremos cobrar do Arthur Lira essa atitude e do Rodrigo Pacheco,
que é o presidente do Congresso. Ele não é só presidente do Senado, ele é o presidente do Congresso. Ele é obrigado também a defender as nossas prerrogativas. Vamos ver o que ele vai fazer. Ana Paula Henkel, sua pergunta para a deputada Bia Kicis. Boa noite, deputada. Bia, é difícil, né? A senhora sempre está aqui diante desses desmandos, inconstitucionalidades. Eu tuitei exatamente mais cedo, há 2 horas, que esse tipo de atitude é praticamente fechar o Congresso. Bloquear as redes sociais de representantes é o mesmo que demolir o exercício da representação. Né? Nós não temos mais a representação, através da senhora e de outros censurados, dentro do parlamento. E, diante de tudo isso, parece que Arthur Lira, Rodrigo Pacheco estão coniventes com todos esses desmandos. Eu vou puxar mais uma vez, eu já puxei hoje aqui no programa, uma frase que o Fiuza disse num dos comentários. Quem vai salvar a legalidade no Brasil, deputada? Está complicado. Está bastante complicado. Você me conhece, Ana, você sabe que eu sou uma parlamentar que luto para defender a liberdade, luto para defender as garantias e direitos fundamentais de todos os cidadãos, e talvez por isso mesmo eu esteja sendo calada agora. Mas não vão me calar. Na verdade, estão impedindo os meus eleitores, os meus seguidores, de me acessarem, de terem contato comigo. Afinal de contas, o nosso mandato ele é exercido no Brasil inteiro. Eu sou uma deputada federal, embora eu represente o Distrito Federal, eu sou uma deputada federal e tenho seguidores, pessoas que se dizem representadas por mim em todos os locais do Brasil. E é pelas redes sociais que as pessoas têm acesso a mim e eu acesso a elas também. É preciso agirmos, é preciso darmos um basta. Como isso vai ser feito? Nós temos que pressionar os presidentes da Câmara e do Senado, né? Isso é fundamental, porque estão fechando o Congresso. E se eles não fizerem nada, fecha logo de uma vez. Fecha de uma vez. Porque nós estamos brincando de democracia da mesma forma que eleições sob suspeita, não é? Estamos brincando de democracia. Eu não aceito isso. Os parlamentares estão calados, também não aceitaram, e aqueles que serão as próximas vítimas também não aceitam. Agora a pergunta de Guilherme Fiuza. Deputada, boa noite. Eu entendo, né, que a senhora é legalista, a senhora procura, né, ter uma postura institucional, seguindo os ritos, mas, me perdoe, deputada, pressionar o presidente da Câmara e do Senado hoje, né, no andar da carruagem, vai soar como uma conversa desviante, né, para a maioria da população. O Rodrigo Pacheco dispensa comentários. Ele é aquele que sanciona os abusos do Supremo. Ele está absolutamente consonante, né? Ele está feliz da vida nessa sinfonia de censura aí que a senhora está sofrendo. Então, pressionar o Rodrigo Pacheco, eu não entendo como um movimento de possível efetividade. Pressionar o Arthur Lira, vejo com a mesma coisa. O Arthur Lira está lá na transição. O Arthur Lira está lá com o Lula. Esse aí que nós estamos tentando, né, humildemente aqui, mostrar, a senhora também, aquela sessão do senador Girão no Senado também, enfim, os brasileiros que não perderam a vergonha na cara estão tentando mostrar que o processo é porco, o processo eleitoral é porco, o Tribunal Eleitoral não responde sobre isso e sai atropelando todo mundo, inclusive a senhora. Então, falar em pressionar o Arthur Lira me parece com pouquíssima chance de eficácia, né, deputado? Até porque este deputado Arthur Lira, ele pediu urgência urgentíssima para o projeto da mordaça. Ele estava ali querendo que já valesse na eleição, né, porque tudo isso que o Alexandre de Moraes fez ao arrepio da lei, com a Carmen Lúcia apoiando, censuraram o Jovem Pan, censuraram a Revista Oeste.
Censuraram Gazeta do Povo, no Grito, uma coisa horrenda, uma página tenebrosa da história brasileira. Eles queriam fazer isso com lei. E o Arthur Lira tentou fazer passar essa lei, que é a proposta lá da Mordaça, que eles estão tentando. Agora tem a do Renan Calheiros. É o assédio político, é o fake news, etc., tudo para legalizar, né, o que o Tribunal Eleitoral e o Tribunal Supremo já estão fazendo aí na marra, no grito, né, junto aí com a imprensa decadente. Qual é a outra via, deputada senhora, que tem tanto sucesso, né, na sua batalha pela legalidade, contra justamente os abusos do Supremo? Qual é o caminho, além desse rito que a gente sabe que não adianta nada, pressionar o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco? Fiuza, eu preciso fazer o meu papel. Eu não posso partir do princípio de que isso não adianta nada. Eu preciso fazer tudo o que eu posso, porque nós estamos, inclusive, documentando o que está acontecendo. Quando eu vou ao Judiciário, quando eu recorro ao Supremo, ao TSE com uma ação, mesmo que o resultado não seja aquele que eu quero efetivo, eu estou criando documentação para o futuro. Nós temos que pensar que a esquerda faz isso o tempo inteiro. Ela está sempre criando documentação para contar a história que ela quiser depois. Nós temos que fazer isso. É nossa obrigação também continuar lutando e continuar pressionando e mostrando para todo mundo, se o Arthur Lira não fizer algo, não levar ao plenário, não colocar em votação imediatamente essa situação e instar o STF, o ministro Alexandre, a cessar essa censura, sabe? Se nós não fizermos isso, nós não podemos depois cobrar dele que ele não fez. Então, nós temos que provocá-lo, sim, mesmo que o resultado seja muito improvável. E, além disso, é claro, nós temos outras ações. Nós estamos levando à OEA também, né, um pedido de cautelar para que devolvam as nossas redes. Ah, não vai adiantar. Não importa. Nós temos que fazer. Nós temos que criar documentação. Agora, eu tenho sempre nas minhas falas, no plenário, inclusive, aplaudido o povo que está indignado e está lutando pela liberdade. Tá? Então, o povo que eu represento, que está nas ruas, também está me representando nas ruas, lutando pela liberdade. Se nós desistirmos das nossas ações, nós estaremos facilitando ainda mais a vida daqueles que estão violando os nossos direitos. Então, claro, existem outras medidas que podem e precisam ser adotadas. Eu adoto aquelas que dependem de mim. Como parlamentar, o meu campo de ação é no parlamento. Nós conversamos ao vivo com a deputada federal Bia Kicis. Deputada, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Foi um prazer, até uma próxima. Eu que agradeço esse convite, essa oportunidade. E vamos juntos, vocês fazem também um ótimo trabalho e estão aqui conscientizando mais e mais as pessoas e dando voz a todos nós. Muito obrigada, uma boa noite.